Bom dia, graça e paz a toda a igreja e a todos aqueles a qual nossos vídeos têm chegado. Eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês um pouco da palavra de Deus e falar novamente sobre fé. Sim, Deus quer restaurar, animar, encher os nossos corações de fé nesses dias. Eu gostaria de meditar junto com vocês no capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 1, onde diz: Ora, a fé é a substância, ou como tem traduzido também, o firme fundamento das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem, ou das coisas aparentes, das coisas que se podem ver. E eu queria me voltar aqui ao versículo 1, onde define, o que é a fé. Fé, do grego pistes, é explicada e definida aqui pelo autor como a substância ou firme fundamento. Do grego, novamente, isso vem da palavra upóstasis. O que significa essa palavra? Upóstasis significa estrutura, significa fundação, realidade, substância. Melhor definindo, seria uma estrutura real sobre a qual algo está afirmado, apoiado ou construído. Isso fala de confiança, fala de firmeza, fala de coragem. E é importante nós entendermos essa explicação. Por quê? Porque se dizemos que temos fé em Deus, ou seja, se cremos em Deus, isso significa que nós estamos o quê? Fundados. Estamos o quê? Apoiados nele, nessa estrutura, nessa fundação. Então, Deus se torna o quê? O lugar onde nós construímos a nossa vida. Onde nós edificamos a nossa vida. A base sólida da nossa vida. Ou seja, o Deus invisível, porque o nosso Deus é espírito, ele é invisível. Mas ele é a maior firmeza, ele é a maior realidade da nossa vida através da fé que depositamos nele. Que coisa linda e maravilhosa. Nós podemos construir, edificar a nossa vida sobre uma base sólida, firme, inabalável, que é o Senhor. Isso é fé, amados. Isso é fé em Deus. E eu queria ler novamente o verso 3. No verso 2 ele diz: porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E no verso 3 diz: através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem ou que se podem ver. Isso nos remete diretamente à criação. Vamos lá ver Gênesis? Vamos lá no início da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1. No verso 1 vai dizer o quê? No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 3 diz o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Você entende, amado? Pela palavra de Deus, Deus declara: e haja luz, e houve luz. Nada se podia ver além da escuridão. Nada era visível, mas pela palavra de Deus, a luz veio à existência, assim como todas as coisas na terra que Deus criou. Foram feitas pela palavra de Deus, liberada por Deus. Então, o que vemos aqui? Que o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que ainda não se pode ver. Se formos lá em Romanos, vamos olhar lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, diz o seguinte: como está escrito, eu
te fiz pai de muitas nações, aqui falando de Abraão, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos, ou seja, Deus, em quem ele creu, né? Abraão creu, esse Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Deus traz à existência as coisas que não são e chama as coisas que não são como se fossem. Esse é o nosso Deus. É por isso que a palavra diz o quê? Que o justo viverá pela fé. Viverá por sua fé. Porque nós nos movemos o quê? Nessa certeza de que Ele fará em nós todas as coisas que são necessárias. É Ele, amado, que faz em nós. Nós não temos o poder, nós não vemos que nos faltam muitas coisas. Mas é Ele quem faz. É Ele quem traz a existência. E quando cremos, confiamos e construímos a nossa vida nele, Ele cumpre em nós sua vontade. Então precisamos aplicar isso em nossas vidas. Você ainda se limita pelo que vê? Porque a fé se baseia em coisas que nós não vemos ainda. E como Deus devemos chamar, sim, as coisas que ainda não são como se fossem. Não por nosso próprio poder e vontade, mas pela palavra liberada de Deus. Por isso devemos basear a nossa vida na palavra de Deus, o que Deus afirma, o que Deus promete, o que Deus declara. Assim é, ainda que os nossos olhos não vejam. Então, o que você vê hoje? Talvez você ainda veja sua família sem ser liberta. Talvez você ainda veja seu marido, sua esposa, ainda não liberto. Mas nessa manhã, olhe com olhos de fé. Porque Deus opera aquilo que ainda não é real. Ele traz à existência aquilo que ainda não vemos, que ainda não alcançamos. Então, creia, deposite sua fé no Deus que é poderoso. Talvez você ainda não veja seus filhos libertos, seus pais libertos, sua parentela liberta. Mas olhe com os olhos de Deus. Veja além do que é visível. Ele pode. Ele faz. Talvez você se encontre hoje em situações difíceis e você olha para os lados e não há uma saída sequer. Não há uma porta sequer. Mas Deus é o Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Aquilo que ainda não se pode ver. Você não vê a porta, mas Ele abre a porta. Ele cria a saída. Ele traz a existência. Querido, você talvez hoje esteja em meio a problemas, talvez você esteja passando por situações difíceis, complicadas, complexas, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, na vida. E você olhe e diga: meu Deus, estou paralisado diante desse problema. O que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Mas o nosso Deus é aquele que abre caminhos no deserto. Ele é aquele que abre um caminho no meio do mar. É aquele que abre as águas para que o seu povo passe. Esse é o nosso Deus. E Ele vai abrir um caminho para você. Ele vai criar um caminho, uma saída, um refúgio. Ele pode criar. Talvez hoje você se encontre preso, atado, amarrado ainda por vícios, por pecados na sua vida, que você olhe e parecem impossíveis de se vencer. E eu te digo, deposite sua fé no Senhor. Ele pode te libertar. Ele pode gerar em você um coração puro, santo. Ele pode mudar a realidade
daquilo que é aparente. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode gerar um novo coração. Ele pode de fato te dar uma nova vida. Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Talvez hoje você seja alguém frustrado, alguém desanimado, né? Talvez você olhe para si mesmo e veja tantas limitações, coisas que você não é, coisas que você não consegue. Talvez você diga, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou assim, eu não sou assado. Talvez você diga, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo ir até tal ponto, esse é o meu limite. Talvez você diga, eu não tenho isso, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho, né? Eu não tenho o que eu preciso. Talvez você diga, não, eu não posso. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para vencer tal coisa. Mas eu quero te dizer que Deus é. Você não é, mas Deus é. Você não consegue, mas Ele consegue. Você não tem, mas Ele tem. Todas as coisas. Você não pode, mas Ele pode. Tudo. Nosso Deus pode tudo. Então, amado, deposite a sua fé em Deus. Construa a sua vida nele, no nosso Deus real, invisível, mas real, poderoso, que trabalha nas nossas vidas, que faz além daquilo que imaginamos, que pensamos. O Deus que trouxe o universo à existência, todas as coisas que Ele criou pelo poder da sua palavra. Se volte à palavra dele, creia na palavra dele, creia que nele há poder para fazer tudo segundo a sua vontade. E ele cumprirá todo o bom desejo do coração na sua vida. Por isso, seja animado na fé, seja fortalecido na fé nesse dia. Que Deus renove a tua fé. Durante a caminhada, nós às vezes esquecemos quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem. Ele pode tudo. Para o nosso Deus não haverá impossíveis diante de tudo que Ele pode fazer. Então tire os olhos das coisas que são visíveis. Tire os olhos das coisas que são aparentes, circunstanciais, momentâneas, que fazem parte apenas desse plano visível, desse plano material. O nosso Deus está muito além. E é através da fé nele que nós trazemos essas coisas à existência, que nós provamos das coisas grandes do Senhor, das maravilhas do Senhor, dos milagres do Senhor, das promessas do Senhor. Amados, precisamos voltar a viver debaixo da palavra de Deus, com a fé pulsante no nosso coração, com a fé que mova as coisas ao nosso redor, que transforme as coisas ao nosso redor. Porque Ele pode, não é nós. Não é nós. Não é a nossa força, não é. Mas Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então confia nele. Edifique a sua vida nele. Na próxima ministração nós vamos continuar falando sobre isso. Em como Deus se agrada daquele que tem fé. E como Ele é galardoador, Ele presenteia aquele que o busca. Se volte para o Senhor. O nosso Deus não falha. Ele pode todas as coisas. Amém? Que você seja renovado nesse dia. Que a sua fé seja renovada. Seu coração seja cheio de fé.
em nome do Senhor Jesus. Que você possa provar das grandes coisas do Senhor na sua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.